Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma lição da nossa escola bíblica. Estamos aqui mais uma vez do templo sede da Assembleia de Deus de São Lugero, cujo pastor-presidente é o pastor Raimundo Eufrásio, nesse quarto trimestre de 2023, cujo título, o tema do trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós estaremos lecionando a lição de número 10, cujo título é O Desafio da Janela 1040. Eu sou o presbítero Gilbert, estou aqui com o presbítero irmão Christian e estaremos lecionando com vocês nessa lição. Já de início, você que está começando a assistir esse vídeo, se inscreva, dê o seu like ou seu dislike e nos acompanhe para receber as próximas lições. Amém, a paz do Senhor a todos. A gente vai falar um pouco sobre essa lição maravilhosa que é a Janela 1040, uma região, uma área no mapa mundi em que os locais mais difíceis para a pregação do Evangelho, os locais onde o cristianismo ele é proibido, onde cristãos são mortos e onde inúmeras religiões predominam. Então é uma área de extensão terrestre que ocupa partes da Europa, da África e também da Ásia, são 3 continentes. Ela se encontra a maior parte da população mundial que ainda não conhece Jesus. Então, nessa área, onde se encontra 2/3, a gente falou, 66% da população mundial encontra-se em 1/3 de terra, e 2/3 de terra se encontra 1/3 da população mundial, onde a predominância daí neste 1/3 é o cristianismo. Então, imagine a dificuldade, Então, é uma área, a área do mundo entre as latitudes ou paralelas 10 graus e 40 graus ao norte do Equador. Isto é, um espaço comparado a uma janela retangular do oeste da África ao leste da Ásia, incluindo o Oriente Médio, e composto por 68 países. A janela 10x40 cobre 1/3 da área do planeta, com 66% da população mundial. Só para ter uma ideia, hoje nós estamos próximos aí de 8 bilhões de pessoas, Exatamente. Só na China, que se encontra dentro dessa janela 1040, tem 1,4 bilhões. A Índia, que também está dentro dessa janela, tem 1,3 bilhões. Só esses dois países já dá quase o tanto que tem no restante do mundo, Exatamente, são cidades que são chamadas de megalópolis, onde tem milhões de pessoas habitando numa só cidade. A gente, na pandemia, a gente ouviu lá aquelas cidades na China que foram fechadas com 2 milhões, com mais de 1 milhão de pessoas, Então, são mega cidades. Exatamente. O texto áureo encontra-se em Romanos, no capítulo 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então aqui Paulo chama atenção em que onde havia uma igreja local, onde havia a pregação do Evangelho de Cristo, ele seguia adiante para ir para outro lugar. E, irmãos, olhando hoje para o Brasil, nós temos inúmeras igrejas de várias denominações, em que uma rua ou uma avenida pode ter várias igrejas, 10, 15, 20 igrejas, nós olhando para algumas cidades maiores. Então, aqui Paulo adverte sobre isso, essa relação de ir levar o Evangelho onde ainda não tem. E a janela 1040 é um lugar muito perigoso, porém muito pobre também, onde não tem o Evangelho de Cristo, onde não tem a bênção,
de Deus em Cristo Jesus, os lugares são com muita dificuldade, tem muita necessidade, e a gente sabe que ali na África, na Índia, as condições são realmente E a gente vai ver, né, irmão, miseráveis, né? que justamente essa questão social e de miserabilidade, né, das pessoas é uma das barreiras também para a proclamação do Evangelho, né? Exatamente. Porque é difícil, né, você falar que Deus salva, que em Cristo salva, que Deus transforma, que Deus faz para alguém que está morrendo de fome, né? Exatamente. E além do mundo islâmico, né, que na realidade eles seguem o Alcorão, né? E quem não pertence, né, eles são os que estão do lado de Deus, né? E o resto do mundo são inimigos de Deus. São tudo infiéis. Então, são tudo infiéis. Então, por isso que, estatisticamente, irmãos, morre um cristão a cada 5 minutos nesta grande área aí de terra, né? Então, realmente eles matam os cristãos. E muitos países também que não, vamos dizer que não adotam religião, mas tem o comunismo, como a China, né? Onde o Estado é o Deus, o imperador é considerado um Deus. Então a verdade prática nos diz, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, que nos diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todos os tempos, no Espírito, para que isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então está aqui, né, a passagem conhecida como as armaduras de Deus. Exato. E se nós olharmos para a janela 10x40, em todos os lugares, né, nós temos que usar as armaduras de Deus, mas neste local onde o Evangelho é tão difícil de ser aceito, e realmente precisa-se muito destas armaduras, né? A gente tem uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. A gente vai ver, né, que são dominados por religiões, né, bastante fechadas, né, e bastante, assim, idólatras, né? Idolatrias, exatamente. Na Índia, por exemplo, tem milhões de deuses. Inclusive, né, tem sacrifícios humanos, né, nessas religiões. Então imagina, né, a potestade, né, os principados, né, a maldade, né, nas regiões celestiais que domina essa região, né?
Então, é realmente assim é uma porção do planeta que é muito pesado e tem uma batalha espiritual muito grande. E a gente vai ver ao longo dessa lição justamente isso, né? Exatamente. Que um dos desafios, né, é estar preparado para essa batalha espiritual, né? E a igreja brasileira e nós que temos essa total liberdade de expressar a nossa fé, né? A gente realmente tem que olhar para a janela 10:40 e orar, né? Orar, porque tem muitos missionários lá, tem muita obra de Deus lá, tem muitos homens que são chamados, que são homens que, né? E ainda Jesus disse, né? Rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros, isto é, envie missionários lá para ganhar, para colher as almas para o reino de Deus, e né? levantar, né, aquelas pessoas que lá se converteram, né, a proclamar o evangelho, Proclamar o né? evangelho. Porque Deus vai usar também aquele povo lá que foi Exatamente, salvando, com né? seus familiares, né? De uma forma. Mas é uma batalha espiritual. É uma batalha. Então aqui, né, essa lição vai nos chamar, né, que às vezes a gente não pode estar lá, mas estarmos guerreando, né, em espírito para que haja, né, vitória, né, do povo de Deus, né, do evangelho naquela região onde realmente existe assim uma barreira, uma oposição espiritual muito grande, né, Uma a operação Deus, maligna né? mesmo, né? Exatamente. Uma operação maligna. Tanto é que, como nós falamos, né? Existe muita pobreza, muita miséria. A gente vê aquelas imagens lá na África de crianças que são assim, só tem pele e osso, né? Não tem um músculo aparecendo, a cabeça fica enorme, né? E o corpo bem franzino. É terrível de ver uma situação assim, né? Em que a opressão é muito grande e em cima também da política daquele local, da opressão daquela região toda, né? Então é algo que realmente é triste, irmãos. É triste. Por quê? Porque não tem a liberdade de Cristo, a liberdade do Evangelho e a prosperidade também. Por que não dizer a prosperidade, né? Nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas olha a diferença de dois países que têm como... Vamos lá, todo mundo tinha uma frase... uma frase que seria, vamos dizer assim, de uma pessoa comunista, né? Que a educação seria libertação para o povo, mas na realidade a educação que eles falam é com uma educação excelente para que não, digamos assim, o capitalismo não venha a ser, né, de mundo de oportunistas e que tenha muitos empresários e muitos ricos e outros pobres. Tem essa diferenciação que nós temos. Até isso foi de Leonel Brizola, tá? Uma frase dele. Eu não anotei aqui, mas o que significa é isso. Porém, nós temos dois países lá da Ásia que têm uma educação que é excelente. Tem uma educação que, não vou dizer que é excelente, mas tem uma educação muito boa. Mas o problema está nessa liberdade que eu falei. Né, de uma liberdade em que quando entra o evangelho, quando entra o cristianismo, quando entra pessoas que se dedicam, que oram, que consagram a Deus, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Se fosse por educação, vamos dizer que as duas podem estar parelhas. Agora, a questão do regime, né, da liberdade que dá para o seu povo adorar a Deus, né? Então, bendita a nação cuja tem o Senhor, né, como Deus, né? Então, aí está uma grande diferença. Os objetivos dessa lição. O objetivo dessa lição, o objetivo 1, né, é conceituar, né, a janela 10:40. A gente já falou bastante coisa sobre isso, a gente vai passar mais algumas coisas. A gente vai pontuar, né, os principais desafios dessa janela 10:40, né? Quais são os desafios que se tem quando se deseja evangelizar, elencar estratégias, né, para alcançar esses países, né? Estratégias que já são usadas hoje e que precisam ser incentivadas e apoiadas e aprimoradas.
Aprenderemos nessa lição, né, acerca do significado da expressão janela 1040, que nós também já vimos alguma coisa. Conheceremos, né, a maior afronta espiritual contra a pregação do Evangelho é nessa janela 1040, a afronta espiritual. Então nós estamos falando de uma batalha espiritual muito grande nessa área. Veremos ainda que a igreja deve fazer diante, né, o que a igreja deve fazer diante do cenário tão desafiador. Então, uma batalha espiritual chamada janela 1040. É o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. Então, o apóstolo Paulo ensinou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Foi o que nós lemos na nossa lição. E aí se enquadra muito bem, né? Na janela 1040 predomina o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Existe ainda uma perseguição aberta contra os cristãos. Devemos interceder em favor da janela 1040, pois grande é a ação do maligno nesta região. Então, só para o que está na lição é aquilo que nós já viemos falando. 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Então, as armas que Paulo menciona em Efésios 6 são as armas que protegem o cristão individualmente das ciladas do maligno. Devemos usar estas armas aqui no Ocidente para que possamos ter autoridade a fim de orarmos com poder em favor da proteção dos cristãos e da pregação do Evangelho na janela 10/40. Então lá eles estão usando também, eles usam essas armas espirituais, mas nós aqui também não podemos ficar de braço cruzado. Nós também temos que ajudar os irmãos lá de alguma forma. E o que a palavra nos, vamos dizer assim, nos constrange, né? É orar. Orar. Então, nós temos ali, né, em cima na cabeça, né, como um soldado romano, né? É o capacete da salvação, tem a couraça, né? Vestir a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? A espada, o cinto da verdade, né? E calçar, né? As botas do Evangelho da paz. Amém. Diz que bem-aventurado, né? Os pés daquele que anunciam, né, a palavra de Deus. Enfrentando a batalha espiritual na janela 1040, né? O termo da janela 10/40 foi criado, né, pelo missionário Louis Bush em 1990. Bush liderava, né, um instituto de missões. Ele fez um estudo sobre essa região. Foi ele que encunhou essa expressão, né, pela primeira vez. Em toda a janela 1040 tem um total de 67 países. As condições para os cristãos são as mais difíceis, né, tanto pela essa barreira do fanatismo religioso, que é muito grande lá. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno. Se você quer saber, né, o que é isso, é você só dar uma olhada para essa janela 1040. Ali você vai ver nitidamente, né, o mundo que jaz no maligno ali mesmo, né, um domínio muito grande. Existem 10 países nessa região, existem muitos outros, mas 10 países nessa região é a região em que cristãos são assassinados todos os dias. Os países como Coreia do Norte, que foi mencionado, muito fechado, que é uma ditadura, mais fechada que tem. Fechada que tem, mais fechado. Onde o Estado é o Deus, então não há liberdade de culto, porque o Evangelho nos leva à liberdade. Sim. Proclama a liberdade, nos ensina a ser livres em Cristo. Então, todo regime ditatorial, opressor, o Evangelho bate de frente. Então, o cristão é inimigo. É uma cortina de ferro, né? Exatamente. É uma cortina de ferro. No Afeganistão, já estamos lá naquela região, do Oriente Médio, Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen,
Irã, entre outros lá. Tem outros países que são bastante difíceis. Esses são apenas 10 que a gente está, onde cristãos são mortos diariamente. Então a gente deve orar por essa região, né? Tópico 2, irmãos, os principais desafios da janela 1040. Primeiro subtópico, a necessidade humana. Tem o tópico 2, o desafio da perseguição. Então, a necessidade humana. Vejamos os grandes desafios. Cidades com mais de 1 bilhão de habitantes, como China e Índia. Países da África, do Oriente Médio, com maior índice de pessoas vitimadas das guerras. Os maiores índices de pobreza, como partes da África e da Índia. E os maiores índices de fanatismo religioso, como Sudão, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte. Então está aí, né? Países que realmente têm uma necessidade muito grande, o evangelho é difícil e a igreja tem que enviar missionários. Existem muitos missionários lá, existem igrejas que são subterrâneas, que eles se encontram escondidos. Tem lugares na África que até tem missionários lá na África que a fome é tanta por Deus, irmãos, que eles dividem partes da Bíblia. E quando chega uma remessa de Bíblia, eles se jogam na frente para poder ter uma Bíblia traduzida na língua deles, porque já existe um missionário lá que está fazendo a obra de Deus. Em alguns locais ainda pode ter isso, tem muita obra missionária lá, que tem um projeto de um missionário brasileiro que é arroz com feijão, em que crianças é patrocinado, se eu não me engano, eles era R$30, com R$30 de envio para esse missionário, sustentava uma criança por um mês, com R$30 tinha direito a uma alimentação por dia, uma criança por mês, de arroz com feijão. E sabe o que acontecia, e sabe qual é o testemunho dessas que ele trouxe para nós aqui uma vez? Que as crianças comiam um pouco do prato e colocavam nas suas roupas o restante para levar para os irmãos que estavam esperando lá fora, que não tinham sido alcançados ainda com as nossas ofertas. Então, irmãos, isso é muito sério, como é que o missionário vai ganhar almas com as pessoas que estão padecendo fome, né? E outros lugares arriscando sua própria vida, porque se falar em nome de Jesus, pode ser entregues aos fanáticos e serem simplesmente fuzilados, mortos, suas mulheres estupradas, suas filhas. É terrível, irmãos, é terrível por causa do fanatismo religioso. Lugares que tem guerras civis constantes, Constantes. Segundo, o desafio da perseguição. Então, fanatismo religioso, né, que a gente comentou, né, em países como Sudão, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, né, Sudão, Paquistão, Somália, né, são países bastante fechados e com religiões fanáticas, né? Nós estamos falando aqui basicamente do islamismo, né? É proibido o cristianismo, é proibido. Todos os demais são infiéis, né? E tem ainda, né, para piorar, né, grupos extremistas ainda, né? Suítas, xiitas, que brigam entre si e só se une quando tem que brigar com alguém de fora, né? Então é onde que tudo que não é voltado para o Islã, tudo que não é voltado para o Alcorão, tudo que não segue ali as leis do Alcorão, é considerado o inimigo do Estado, né? Inimigo de Deus. 3, irmãos, estratégias para alcançar o país da janela 10/40. Primeiramente, orando pela janela 10/40. Segundo, evangelização por meio de ação social. E terceiro, ação médica missionária.
Então, primeiramente, orando pela janela 1040. Vejamos como a oração pode ajudar na janela 1040. Livramento para os cristãos, né? É um dos motivos de orar, para que ora que Deus, que o céu se mova em favor, né, dos cristãos. Despertamento das igrejas para serem mantenedoras dos projetos de evangelização. Porque, meus irmãos, mas quem é que vai para isso aí? Homens que Deus escolhe, que Jesus chama, que aceita o chamado, eles vão, irmãos. Tem homens que são preparados para isso, que Deus chama. Então, o envio os ceifeiros para a seara. Este, né, é o que nós podemos fazer, né? Então, Exatamente. Orar, sustentar e enviar. Exato. Né? Enviar e sustentar o missionário, aquilo que nós vemos falando nas aulas anteriores. Evangelização por meio de ação social. Então a gente viu, né, que um dos problemas lá é o problemas humanitários, né, de cunho assim, humanitários. A superpopulação que gera pobrezas extremas, né, com recursos escassos, né, que não tem como se evangelizar sem que primeiro trate isso. Então, sabendo disso, né, se utiliza muitos, né, movimentos, né, muitas organizações, tipo ONU e outras, né, que vão lá com auxílio humanitário, né, com, né, envio de recursos humanitários, alimento, medicamento, roupa, água e tudo mais, né, que se dispõe em enviar e também ir pessoas para distribuir. E através dessas ações sociais, desses programas sociais lá, se faz a evangelização. Exatamente, às vezes com aquele saquinho fechado com uma cesta básica, vamos chamar assim, ali vai uns folhetos, ali vai junto um livrinho, vai umas mensagens do Evangelho na língua das pessoas, para que elas possam ler. E para aqueles que estão lá recebendo, que também aí quando vai uma ajuda humanitária, geralmente vai cristãos, e eles acabam, né, entregando para as pessoas ali que vê que estão necessitadas, que se tornam amigas, que se tornam um pouco mais íntimas. Exato. Que elas sentem segurança, acabam entregando e evangelizando, e o evangelho vai chegando desta forma, irmãos. A outra parte também é uma ação médica missionária, né? Exato. Lá, a Cruz Vermelha, da ONU, como o irmão falou, como é que é? Médicos Sem Fronteira. Sem Fronteira. Então, são essas ações que também levam lá para tratar das pessoas, né? Uma informação que eles às vezes não têm para os cuidados de saúde, como até uma simples escovação de dente, né? Que é uma higienização pessoal. E com isso acabam, né, ajudando pessoas, ajudando os filhos que estão com várias doenças provenientes da própria higiene, como a gente está falando aqui. E neste caso o Evangelho também tem a oportunidade de ser anunciado. É muito comum a gente ver assim, tanto enfermeiros, enfermeiras e médicos tirarem às vezes um tempo, né? Vou tirar 1 ano, vou tirar 6 meses e ir para lá. E nesses médicos que vai, muitos deles são, né, cristãos, né? E existe alguns trabalhos assim que visa justamente, né, reunir esses médicos cristãos para levar para lá realmente, né? Exatamente, médicos, enfermeiros, né? Um evento, uma catástrofe na realidade, né? Foi aquele tsunami lá na Indonésia, naqueles países lá que devastou aquelas cidades. E naqueles momentos ali que entrou, né? O Evangelho entrou lá através de tudo isso que a gente está falando, de ação social e também pela questão de saúde, né? Entrou o Evangelho lá, porque muitos lugares lá que tinham resorts, isso e aquilo, né? Ia ser uma festa de virada de ano, tudo. E os irmãos sabem da história, né? Que
que na realidade muitos cristãos foram impedidos de adorarem a Deus, e eles, não, se vocês quiserem adorar a Deus, vão para os montes, que aqui vocês não vão poder adorar. E eles foram adorar nos montes, e veio aquele tsunami, e nos montes a água não chegou. É Deus cuidando, né? Deus cuidando, irmãos. Então, E isso é resultado também de orações daqueles que estão aqui, né? Que se lembram, né? E essas catástrofes assim, irmãos, quando acontece isso, o verdadeiro cristão depois não se importa se ele foi rejeitado ou não. Quem é verdadeiro cristão, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai se ajudar e vai oferecer outra face. Amém, irmãos? Então, médicos com uma missão, também denominados Missão Médica Mundial, faz o trabalho de missões em países fechados ao Evangelho, por meio da atividade médica. O projeto pretende formar 500 missionários médicos para os 67 países da janela 1040. Se cada uma das 67 convenções afiliadas à CGBAD sustentar um missionário médico para cada um dos 62 países fechados ao Evangelho, alcançaríamos toda a janela 10x40. Está aqui, né, um artigo da CPAD News do dia 30 de abril de 2023, deste ano. Então, oremos pela realização desse projeto. É um projeto que tem na nossa igreja para enviar um médico para cada um desses países. 67 ou 68, eu acho que já está atualizado, porque existem muitas emancipações, né? Mas 62, aqui o projeto é para 62 países. Amém? Que bênção, né? Oremos que essa obra seja realizada. Então, como já foi falado, né? Podemos conscientizar, né, os cristãos, né, que a gente possa se conscientizar, né, e a igreja acerca dessa necessidade, né, dessa janela 1040, né, porque Deus ele nos pergunta, né, quem enviarei, né, quem há de ir por nós, né? Às vezes a gente não tem o chamado de ir, né, mas a gente pode orar, né, contribuir, né, sustentar, né, essas pessoas que tem o talento, o dom, né, o chamado para ir. Tem que ter um chamado especial. Amém, irmãos? Essa é a nossa conclusão. E queremos agradecer a todos por nos ouvir. Atenda o nosso pedido, né? Ore por nós, nos abençoe, divulgue esse trabalho, dê o seu joinha, faça um comentário nos vídeos. Se inscreva no nosso canal e nós estaremos orando por vocês. Né? Quem for inscrito no nosso canal serão alvos das nossas orações. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar? Amado eterno Deus, te agradecemos, te louvamos por tudo, Pai, por esta lição maravilhosa, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos interceder pelos nossos irmãos que estão lá, Senhor, que nós não conhecemos, nós não sabemos seus nomes, nós às vezes nem se passa em nossa mente a necessidade, os desafios e os riscos que eles correm lá. Mas abençoa, Senhor, teus filhos, teus servos que estão lá e o teu povo que está lá te adorando, mesmo que escondido, mesmo que vamos dizer, numa caverna ou num lugar que tem que ser em horários que somente eles se encontram escondidos para te adorarem, para louvar o teu santo nome, para agradecerem pelas suas vidas e por uma alma que eles ganham para o teu reino. Abençoa também, desperta o teu povo, Senhor, desta nação, do Brasil, da nossa igreja, para que possamos, Senhor, sustentar esta obra, usando com sabedoria a liberdade que temos de te adorar, de bendizer e cultuar teu santo nome. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, dos que nos assistem neste momento, suas famílias, e que sejam alcançadas pelo teu santo nome, pelo teu poder, para as suas vidas e para a salvação. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.